Fala lotequeiro e lotequeira, seja muito bem-vindo ao Loteca Informações dos Jogos da Semana. Aqui você fica por dentro de tudo o que realmente importa antes de marcar seu cartão. Desfalques, momento das equipes, estilo de jogo, tendências de mercado e as análises mais atualizadas para os 14 jogos da rodada. Se você quer jogar com confiança, estratégia e informação de verdade, este é o lugar certo. Então pega seu cartão, ajeita aí na mão, porque agora começa a sua análise completa da Loteca da Semana. Jogo 1: Crystal Palace e Tottenham. O clima em Selhurst Park costuma ser pesado desde a chegada dos ônibus, e para este jogo a sensação é de expectativa densa no ar. O Crystal Palace entra em campo sustentado por um elenco que conhece bem o peso de atuar diante da própria torcida, com jogadores habituados a jogos de contato, duelos físicos e momentos de pressão contínua. Ao longo da temporada atual da competição, a equipe mostrou capacidade de competir mesmo quando não domina a posse, apostando em linhas compactas, leitura defensiva e ataques diretos que surgem como lâminas em meio ao jogo travado. A atmosfera de estádio fechado, torcida próxima e cobrança constante costuma empurrar o Palace para atuações de entrega máxima, especialmente contra adversários de maior exposição midiática. Do outro lado, o Tottenham chega com um elenco tecnicamente mais qualificado, mas que nem sempre encontra conforto fora de casa. O time costuma propor o jogo, circular a bola com paciência e buscar superioridade posicional, porém enfrenta desafios quando o ambiente se torna hostil e o ritmo emocional sobe. Na temporada atual, o Tottenham alternou atuações dominantes com partidas em que sofreu para transformar controle em efetividade, especialmente contra equipes que sabem fechar espaços e provocar erros em zonas intermediárias. A gestão do elenco também pesa, já que o calendário exige escolhas, e a intensidade nem sempre é sustentada do primeiro ao último minuto. O histórico recente entre as equipes ajuda a desenhar esse cenário de tensão. Jogos entre Palace e Tottenham raramente são confortáveis para qualquer lado. Mesmo quando a diferença técnica, o Palace costuma transformar o confronto em um teste de resistência mental, com bolas disputadas, segundas bolas decisivas, e momentos em que o estádio parece empurrar cada dividida. O Tottenham, por sua vez, já mostrou que pode ser letal quando encontra espaços, mas também já sentiu o peso de jogos em que a paciência se transforma em ansiedade. As condições externas entram como um elemento silencioso, mas relevante. O gramado de Selhurst Park, aliado ao clima mais fechado e a arbitragem que tende a permitir contato, costuma favorecer jogos mais físicos e fragmentados. Isso reduz a fluidez natural de equipes mais técnicas e amplia o valor de decisões rápidas, bolas paradas e erros forçados. Nesse contexto, o Palace se sente em casa, enquanto o Tottenham precisa lidar com interrupções constantes e com a pressão sonora que cresce a cada lance defensivo bem-sucedido do mandante. Taticamente, o desenho do jogo aponta para um Palace reativo, mas atento, pronto para acelerar quando o adversário se expõe. O Tottenham deve assumir o controle territorial, empurrando o jogo para o campo ofensivo, mas correndo o risco de se alongar demais. Cada avanço sem cobertura adequada pode virar um contra-ataque que levanta a torcida e muda o clima do jogo. É o tipo de partida em que o equilíbrio emocional pesa tanto quanto a qualidade técnica e onde pequenos detalhes ganham proporções enormes. A possibilidade de zebra não pode ser ignorada. Em competições assim, jogos únicos ou de peso específico elevado costumam amplificar erros e premiar quem se mantém concentrado por mais tempo. O Palace já mostrou, ao longo da temporada, que cresce nesses cenários, enquanto o Tottenham precisa provar maturidade para atravessar momentos de pressão sem se desorganizar. A sensação é de um jogo que vai sendo construído em camadas, com tensão acumulada, silêncios longos nas arquibancadas e explosões repentinas a cada chegada perigosa. Análise final. Quando a bola rolar, o que se desenha é um duelo de contrastes, onde o Palace usa o estádio como extensão do próprio corpo, empurrando o jogo para um terreno emocionalmente desconfortável, enquanto o Tottenham tenta impor lógica, controle e qualidade técnica. A narrativa tende a crescer aos poucos, com um primeiro tempo de estudo e disputa física, seguido por um segundo tempo mais aberto, onde o cansaço e as decisões individuais ganham protagonismo. É nesse momento que a pressão da torcida, a leitura dos treinadores e a frieza dos jogadores mais experientes podem definir o rumo do confronto, transformando cada lance em um pequeno teste de nervos. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 2, Arsenal e Brighton. O Emirates começa a ganhar voz muito antes do apito inicial, e este jogo carrega aquele tipo de expectativa silenciosa, que só cresce quando a bola ainda não rolou. O Arsenal entra em campo sustentado por uma campanha sólida na temporada atual da competição, com um elenco que demonstra maturidade maior na forma de controlar ritmo, espaço e emoção, mesmo lidando com ajustes pontuais no elenco ao longo dos jogos já disputados. O time mostrou capacidade de manter intensidade, especialmente em casa, onde a circulação de bola é mais
fluida e a pressão pós-perda costuma empurrar o adversário para trás. A torcida reconhece esse padrão e transforma cada recuperação de bola em combustível emocional. O Brighton chega com um perfil que raramente se intimida, mesmo atuando fora. Ao longo da temporada, a equipe construiu uma identidade baseada em coragem com a bola, movimentação constante e disposição para disputar o jogo no campo adversário. Ainda assim, quando enfrenta ambientes mais pesados, precisa lidar com momentos de instabilidade defensiva, especialmente quando o adversário acelera pelos corredores laterais. A forma recente mostra um time competitivo, mas que oscila quando é obrigado a defender por longos períodos, algo que este jogo tende a exigir. O histórico recente entre as equipes ajuda a explicar por que este confronto nunca é protocolar. O Brighton já mostrou que sabe incomodar o Arsenal, com pressão alta e saídas trabalhadas, enquanto o Arsenal aprendeu, com jogos anteriores da temporada, a ser mais paciente diante desse tipo de proposta. É um duelo de ideias, quase como um jogo de xadrez em alta velocidade, onde cada ajuste de posicionamento pode mudar completamente o controle da partida. A lembrança desses confrontos recentes paira no ar e adiciona uma camada extra de atenção. Desde o primeiro toque na bola, as condições do jogo também pesam no desenho do confronto. O gramado favorece jogo apoiado. A arbitragem tende a permitir intensidade moderada e o clima contribui para um ritmo constante, sem grandes interrupções. Esse cenário beneficia o Arsenal quando consegue empurrar o Brighton para o próprio campo, mas também abre espaço para que o visitante encontre linhas de passe e se escapar da primeira pressão. É nesse equilíbrio frágil que o jogo se constrói, lance a lance, com a sensação de que qualquer erro pode ser amplificado pelo ambiente. A gestão de elenco aparece como um detalhe silencioso, porém determinante. O Arsenal tem próximos compromissos que exigem atenção, mas a necessidade de manter regularidade faz com que a equipe não trate este jogo como secundário. O Brighton, por sua vez, costuma encarar confrontos assim como oportunidade de afirmação, o que aumenta o risco e, ao mesmo tempo, o potencial de surpresa. A possibilidade de zebra existe, justamente porque o visitante não abdica do próprio estilo, mesmo sob pressão, transformando o jogo em um teste de concentração contínua. Com o passar dos minutos, a narrativa tende a ganhar corpo. O Arsenal vai tentando impor territorialidade, empurrando o jogo para o último terço, enquanto o Brighton alterna momentos de posse mais longa com transições rápidas que fazem o estádio prender a respiração. Há pausas de silêncio após defesas importantes, seguidas de explosões sonoras, a cada chegada mais perigosa. A tensão cresce de forma quase imperceptível, como se todos soubessem que o jogo está sendo decidido nos detalhes. Análise final. À medida que o jogo avança, o Arsenal parece mais confortável em administrar emoções e espaços, usando a força do mando de campo como extensão da própria estratégia. O Brighton, fiel à sua identidade, não se esconde, mas sente o peso quando o ritmo sobe e o campo encurta. A atmosfera de estádio, a maturidade coletiva do mandante e a leitura dos momentos decisivos tendem a inclinar o confronto, especialmente na reta final, quando a partida deixa de ser apenas técnica e passa a ser emocional, exigindo frieza, concentração e personalidade para transformar controle em vantagem real. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 3, Brentford e Bournemouth. O estádio começa a se encher com aquele burburinho típico de quem sabe que este jogo tem cara de detalhe, de duelo decidido no erro mínimo. O Brentford entra em campo carregando a identidade construída ao longo da temporada atual da competição, com um elenco que se mostra competitivo, intenso e bastante consciente do próprio papel quando atua diante da sua torcida. Mesmo com ajustes no elenco ao longo dos jogos já disputados, o time manteve um padrão claro de jogo, explorando bem bolas longas, disputas aéreas e ataques diretos que transformam cada recuperação em ameaça imediata. Em casa, o Brentford costuma reduzir o tempo de decisão do adversário, empurrando o jogo para um ritmo desconfortável. O Bournemouth chega com uma proposta que mistura coragem e pragmatismo. Ao longo da temporada, a equipe mostrou evolução na forma de se posicionar fora de casa, alternando momentos de bloco mais baixo com tentativas de sair jogando desde trás. A forma recente indica um time que compete melhor, mas que ainda sofre quando é pressionado de maneira constante, especialmente em ambientes onde a torcida participa ativamente. O elenco sente quando precisa defender por longos períodos, e isso influencia diretamente a fluidez ofensiva ao longo do jogo. O histórico de confrontos entre as equipes ajuda a construir a narrativa de equilíbrio. São jogos que raramente fogem do roteiro físico, com muitos duelos individuais, segundas bolas decisivas e placares construídos mais pela insistência do que pelo brilho técnico. Esse passado recente ecoa na preparação para este jogo, criando um clima de respeito mútuo e atenção redobrada a cada lance simples.
como laterais e bolas paradas, que ganham peso quase simbólico. As condições do jogo tendem a favorecer intensidade. O gramado em boas condições permite jogo direto e acelera transições, enquanto a arbitragem costuma deixar o jogo correr dentro de um limite físico aceitável. Esse cenário favorece o Brentford quando consegue impor ritmo, mas também abre espaço para o Bournemouth explorar contra-ataque se escapar da primeira pressão. O clima ajuda a manter o jogo vivo, sem longas pausas, aumentando a exigência física e mental dos jogadores. A gestão de elenco entra como um fator silencioso, mas importante. O Brentford olha para os próximos compromissos com cautela, mas sabe que jogos como este são fundamentais para sustentar confiança e estabilidade na competição. O Bournemouth, por sua vez, encara este confronto como uma oportunidade de afirmação fora de casa, o que aumenta a chance de um jogo aberto em determinados momentos. A possibilidade de zebra existe justamente porque o visitante não costuma abdicar totalmente do ataque, mesmo quando pressionado. Com o passar do tempo, a sensação no estádio tende a crescer. Cada dividida ganha aplausos, cada bola afastada vira alívio coletivo. O Brentford tenta empurrar o adversário para trás, usando cruzamentos e pressão constante, enquanto o Bournemouth busca esfriar o jogo quando pode, tentando controlar a bola e quebrar o ritmo da torcida. Há momentos de silêncio pesado, seguidos por explosões repentinas a cada chegada mais perigosa, criando um ambiente de tensão contínua. Análise final. À medida que o jogo se encaminha para a fase decisiva, o Brentford parece mais confortável em transformar intensidade em controle emocional, usando o mando de campo como extensão da própria estratégia. O Bournemouth resiste, compete e encontra momentos de lucidez, mas sente o desgaste quando o ritmo sobe e o espaço diminui. O confronto tende a ser decidido na persistência, na leitura de jogo e na capacidade de suportar pressão sem perder organização, com a atmosfera do estádio funcionando como um personagem ativo na construção do desfecho. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 4. Burnley e Everton. O clima em Turf Moor costuma carregar um peso próprio, e neste jogo a sensação é de alerta desde o aquecimento. O Burnley entra em campo sustentado por uma identidade clara construída ao longo da temporada atual da competição, baseada em entrega física, organização defensiva e leitura de espaço. Mesmo enfrentando ajustes no elenco em alguns momentos do campeonato, a equipe mostrou capacidade de competir quando consegue transformar o mando de campo em intensidade contínua. A torcida participa de cada disputa como se fosse decisiva, criando um ambiente onde o jogo raramente fica confortável para o adversário. O Everton chega trazendo uma narrativa diferente, mas igualmente marcada por pressão. Ao longo da temporada, o time mostrou oscilações evidentes, alternando jogos de solidez defensiva, com outros em que sofreu para controlar o ritmo. Fora de casa, o Everton tende a adotar uma postura mais cautelosa, priorizando linhas compactas e ataques mais diretos, tentando sobreviver aos momentos iniciais de pressão para crescer dentro do jogo. A situação do elenco exige cuidado na gestão física, e isso influencia diretamente a intensidade que o time consegue sustentar ao longo da partida. O histórico recente de confrontos entre Burnley e Everton ajuda a explicar por que este jogo costuma ser tenso e pouco fluido. São encontros marcados por disputas físicas, bolas aéreas constantes e decisões que surgem mais do erro forçado do que da jogada elaborada. Esse passado recente ecoa no comportamento das equipes, que entram em campo com atenção redobrada a cada detalhe, desde laterais até bolas paradas, sempre tratadas como oportunidades valiosas. As condições do jogo favorecem um confronto mais travado. O gramado, o clima e a arbitragem tendem a permitir contato, o que aumenta o número de duelos e reduz o tempo de construção limpa. Esse cenário encaixa bem com a proposta do Burnley, que se sente confortável em jogos de imposição física e ritmo alto, enquanto o Everton precisa encontrar equilíbrio entre resistir à pressão e não se retrair demais, evitando ficar refém do ambiente. A forma recente das equipes adiciona mais uma camada de tensão. O Burnley mostra crescimento quando consegue sair na frente ou manter o jogo sob controle emocional, enquanto o Everton demonstra dificuldade quando precisa reagir em ambientes hostis. Ao mesmo tempo, a experiência do elenco visitante impede qualquer leitura simplista, já que o time tem jogadores acostumados a lidar com pressão e jogos de sobrevivência competitiva. Com o passar dos minutos, a narrativa tende a se intensificar. O Burnley empurra o jogo para o campo ofensivo, aposta em bolas longas e presença na área, enquanto o Everton tenta esfriar o ritmo, cadenciar quando possível e explorar espaços deixados na transição defensiva do adversário.
O estádio vive entre momentos de silêncio tenso e explosões repentinas, a cada chegada perigosa, criando uma atmosfera em que a emoção cresce de forma constante. Análise final. Na reta decisiva, o jogo se transforma em um teste de nervos e resistência. O Burnley utiliza o mando de campo como combustível emocional, insistindo até o limite para transformar intensidade em vantagem, enquanto o Everton busca sobreviver aos momentos mais duros e responder com eficiência quando encontra espaço. A decisão tende a passar pela capacidade de manter concentração, vencer duelos-chave e lidar com a pressão do ambiente, em um confronto onde cada lance parece carregar o peso de um jogo inteiro. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 5, Liverpool e Wolves. Anfield começa a ganhar vida muito antes da bola rolar, e esse jogo carrega um peso especial dentro da temporada atual da competição. O Liverpool entra em campo sustentado por um padrão de jogo já bem assimilado, com intensidade alta, pressão constante no campo adversário, e uma atmosfera que costuma empurrar o time para frente desde os primeiros minutos. Mesmo lidando com ajustes no elenco ao longo da temporada, a equipe conseguiu manter uma identidade clara, baseada em agressividade sem a bola e aceleração imediata quando recupera a posse, transformando o mando de campo em um fator emocional e tático ao mesmo tempo. O Wolves chega com uma leitura diferente do cenário, sabendo que cada detalhe conta quando se joga em Anfield. Ao longo da temporada, o time mostrou capacidade de competir contra adversários mais fortes ao adotar um bloco mais organizado, explorando transições rápidas e escolhendo bem os momentos de pressionar. Fora de casa, a postura costuma ser mais reativa, com linhas compactas e foco em reduzir espaços, tentando fazer o jogo passar mais pelo meio do campo do que pelas laterais, onde o Liverpool costuma ser mais agressivo. O histórico recente entre as equipes ajuda a explicar a expectativa de um confronto intenso. São jogos em que o Liverpool normalmente assume o controle territorial, enquanto o Wolves aceita correr menos riscos e aposta na paciência. Esse padrão cria partidas em que a tensão cresce aos poucos, com o time visitante resistindo, esfriando o ritmo quando possível e buscando surpreender em momentos pontuais, especialmente quando encontra o adversário desorganizado após uma pressão alta mal executada. As condições do jogo reforçam essa narrativa. O ambiente, a torcida próxima ao campo e uma arbitragem que tende a deixar os jogos seguirem disputas mais intensas favorecem um duelo físico e emocional. O Liverpool se alimenta desse contexto, transformando cada recuperação de bola em um novo impulso ofensivo. Já o Wolves precisa de concentração máxima, porque qualquer erro de posicionamento costuma ser punido rapidamente, especialmente quando o adversário acelera a circulação da bola e empurra o jogo para perto da área. A forma recente das equipes adiciona camadas importantes à análise. O Liverpool mostra constância quando consegue impor seu ritmo desde cedo, enquanto o Wolves apresenta maior dificuldade quando passa longos períodos sem a bola. Ainda assim, o time visitante já mostrou na temporada que sabe sobreviver sob pressão e transformar poucos ataques em lances perigosos, o que mantém viva a possibilidade de surpresa e impede qualquer leitura confortável do confronto. Com o avanço do jogo, a sensação no estádio tende a se transformar. O Liverpool aumenta o volume ofensivo, empilha jogadas pelos lados e pressiona a saída adversária, enquanto o Wolves tenta ganhar tempo, respirar e escolher o momento certo para sair em velocidade. O silêncio tenso antecede cada finalização, e a explosão da torcida surge como uma onda sempre que a bola se aproxima do gol, criando uma atmosfera de decisão constante. Análise final. No momento decisivo, o confronto se resume a controle emocional e eficiência. O Liverpool transforma intensidade, torcida e padrão coletivo em uma força contínua, empurrando o Wolves para um jogo de resistência. O time visitante luta para manter a organização e aproveitar qualquer brecha, mas a pressão acumulada tende a pesar, fazendo com que o desfecho seja moldado pela capacidade do Liverpool de sustentar ritmo alto até o fim, em um ambiente que amplifica cada detalhe e cada erro. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 6, West Ham e Fulham. O London Stadium se prepara para mais um daqueles jogos que parecem simples no papel, mas carregam camadas profundas de tensão e expectativa. West Ham e Fulham entram em campo com histórias recentes que se cruzam de forma curiosa nesta temporada da competição. O West Ham, empurrado por sua torcida, costuma transformar o mando de campo em um palco de intensidade emocional, alternando momentos de domínio com períodos de instabilidade que deixam o jogo sempre aberto. Já o Fulham chega com a confiança de quem aprendeu a competir fora de casa, entendendo quando é hora de baixar o ritmo e quando acelerar para machucar o adversário. Ao longo da temporada, o West Ham
Mostrou um estilo de jogo que mistura força física, bolas diretas e transições rápidas, especialmente quando encontra espaço entre as linhas rivais. O elenco passou por ajustes importantes, lidando com desfalques pontuais, mas manteve uma espinha dorsal capaz de sustentar jogos intensos. Em casa, o time costuma crescer na base da imposição, fazendo o jogo ficar mais disputado, com duelos fortes e segundas bolas decisivas, algo que conversa diretamente com o perfil da equipe. O Fulham, por sua vez, construiu sua campanha com organização e leitura de jogo. Longe de seus domínios, o time tende a ser mais cauteloso, mas não passivo. A equipe sabe ocupar bem os espaços, protege a área com inteligência e escolhe cuidadosamente os momentos de atacar. Em vários jogos da temporada, essa postura rendeu partidas equilibradas, em que o adversário teve mais posse, mas encontrou dificuldades reais para transformar controle em chances claras. O histórico recente entre as equipes ajuda a criar o clima de imprevisibilidade. São confrontos marcados por equilíbrio, placares apertados e decisões em detalhes, muitas vezes definidas em lances isolados. Essa memória coletiva entra em campo junto com os jogadores, influenciando escolhas, posturas e até o comportamento da torcida, que reage a cada aproximação da área como se fosse um momento decisivo. As condições do jogo reforçam ainda mais esse cenário. O clima típico de Londres, a arbitragem que costuma permitir contato e a proximidade dos próximos compromissos na temporada exigem gestão de elenco e controle emocional. O West Ham precisa dosar intensidade para não se expor demais, enquanto o Fulham entende que a paciência pode ser sua maior aliada. Nesse contexto, a possibilidade de zebra não soa absurda, porque o jogo se desenha mais como um teste de maturidade do que como um duelo de forças opostas. À medida que o jogo avança, a atmosfera tende a ficar mais pesada. O barulho da torcida cresce. Os momentos de silêncio antecedem jogadas perigosas, e cada erro passa a ter um peso maior. O West Ham tenta empurrar o Fulham para trás, apostando na força do conjunto e no ambiente do estádio. O Fulham resiste, respira fundo e espera o instante certo para sair em velocidade, transformando ansiedade alheia em oportunidade própria. Análise final. No ponto mais alto da tensão, o confronto se define pela capacidade de lidar com a pressão. O West Ham carrega a responsabilidade do mando e a urgência de se impor, enquanto o Fulham joga com a serenidade de quem sabe que o jogo pode virar em um único lance bem executado. É um duelo que cresce emocionalmente, prende o torcedor e se decide na combinação entre controle, leitura de jogo e frieza nos momentos-chave. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 7. Torino e Cagliari Calcio. O Estádio Olímpico de Turim se transforma em um cenário de expectativa contida. Daqueles jogos que começam com respeito mútuo e vão ganhando tensão a cada minuto. Torino e Cagliari chegam para este confronto, carregando trajetórias diferentes dentro da competição, mas unidos por uma mesma necessidade de afirmação. O Torino, atuando em casa, costuma se apoiar na solidez defensiva e na intensidade sem a bola, fazendo do mando um elemento emocional forte, em que a torcida empurra, cobra e reage a cada dividida como se fosse decisiva. O Cagliari, por outro lado, chega com o espírito de quem sabe sofrer, entendendo que fora de casa o jogo precisa ser lido com calma e inteligência. Ao longo da temporada, o Torino construiu sua identidade a partir de um jogo físico, compacto e disciplinado. A equipe raramente se expõe de forma irresponsável, prefere controlar espaços e crescer aos poucos, especialmente quando encontra um adversário que aceita o duelo no meio-campo, mesmo lidando com ajustes no elenco e desfalques pontuais. O time manteve uma base que entende bem o modelo proposto, o que torna seus jogos previsíveis no ritmo, mas difíceis de serem quebrados. O Cagliari chega com uma narrativa diferente, marcada pela luta constante e pela necessidade de adaptação. Longe de seus domínios, o time tende a baixar linhas, proteger a área e apostar em transições rápidas, buscando surpreender quando o adversário se desorganiza. Essa postura já rendeu partidas em que o placar permaneceu indefinido até o fim, criando a sensação permanente de que um detalhe pode mudar tudo, seja para confirmar a lógica ou para produzir uma zebra incômoda. O histórico de confrontos entre as equipes reforça esse clima de cautela. São jogos que raramente fogem do equilíbrio, com poucos espaços, muitas disputas e decisões que costumam nascer de bolas paradas, erros individuais ou jogadas insistidas até o limite. Esse tipo de memória pesa no ambiente, influencia escolhas táticas e deixa o jogo mais amarrado nos primeiros momentos, como se ambos testassem o terreno antes de dar um passo maior. As condições externas também entram em campo de forma silenciosa. O clima, a arbitragem que tende a permitir contato e a sequência de compromissos na temporada obrigam os treinadores a pensar além do apito final. O Torino precisa administrar a intensidade para não perder organização, enquanto o Cagliari sabe que o tempo pode ser seu aliado, aumentando a pressão sobre o mandante. Conforme o jogo avança e o gol não sai, com o passar do confronto, a atmosfera muda. O som da torcida oscila entre incentivo e ansiedade. Cada ataque interrompido gera suspiros, e os
Momentos de silêncio antecedem explosões repentinas. O Torino tenta empurrar o jogo para o campo ofensivo, mas encontra resistência. O Cagliari resiste, se fecha e espera um instante exato para acelerar, transformando um simples erro de passe em uma chance clara. Análise final. No auge da tensão, este jogo se desenha como um duelo de paciência e controle emocional. O Torino carrega o peso de fazer valer o mando, enquanto o Cagliari joga com a estratégia de quem sabe que sobreviver já é parte do plano. É um confronto que cresce lentamente, prende o espectador e se define mais pela capacidade de manter a concentração do que por momentos de brilho isolado. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 8, Chelsea e Aston Villa. O Stamford Bridge se prepara para um daqueles confrontos em que o ambiente pesa desde o aquecimento. Chelsea e Aston Villa entram em campo carregando expectativas distintas, mas com o mesmo objetivo de afirmar força dentro da competição. O Chelsea, empurrado por sua torcida, costuma assumir o controle territorial desde os primeiros minutos, valorizando a posse e tentando transformar pressão em domínio emocional. Do outro lado, o Aston Villa chega com a postura de quem sabe competir fora de casa, aceitando momentos sem a bola e escolhendo com cuidado quando acelerar. A caminhada recente do Chelsea na temporada mostra uma equipe em construção, alternando bons momentos de intensidade com períodos de oscilação. O elenco tem profundidade, mas também convive com ajustes constantes, seja por desfalques, seja pela necessidade de encaixar peças em um modelo mais agressivo. Em casa, essa equipe tende a subir linhas, pressionar alto e criar um ritmo que sufoca adversários mais passivos, mas também se expõe quando perde a bola em zonas sensíveis. O Aston Villa chega com uma identidade mais clara e madura. O time demonstra organização defensiva, linhas bem definidas e transições rápidas que transformam roubadas de bola em ataques diretos. Fora de seus domínios, costuma aceitar o papel de quem observa primeiro, atrai o adversário e tenta explorar os espaços deixados nas costas da defesa. Esse estilo já rendeu atuações competitivas mesmo em ambientes hostis, alimentando a confiança do grupo. O histórico de confrontos diretos entre essas equipes carrega um padrão de jogos intensos e emocionalmente carregados. São partidas em que o placar raramente se resolve cedo, e a sensação de equilíbrio permanece viva até os minutos finais. Essa memória coletiva influencia o comportamento em campo, reduz riscos iniciais e aumenta o valor de cada detalhe, seja uma falta lateral, uma bola parada ou um erro de posicionamento. Fatores externos também entram em cena de maneira sutil. A arbitragem tende a ser um elemento importante em jogos de alta intensidade, definindo o limite do contato físico e o ritmo das disputas. As condições climáticas e a sequência de compromissos obrigam os treinadores a pensar na gestão de elenco, controlando o desgaste e escolhendo momentos certos para acelerar ou esfriar o jogo. Nesse contexto, a possibilidade de zebra nunca desaparece, especialmente quando o mandante se expõe em busca do controle total. À medida que o jogo avança, o clima no estádio se transforma. A torcida do Chelsea reage a cada ataque com expectativa crescente, enquanto o Aston Villa se fortalece nos momentos de silêncio, aqueles instantes em que um contra-ataque parece desenhar perigo real. O confronto ganha contornos de xadrez, com movimentos calculados, ajustes constantes e uma tensão que cresce a cada lance interrompido. Análise final. No ponto mais alto da narrativa, este jogo se apresenta como um teste de maturidade e leitura emocional. O Chelsea tenta impor sua presença e transformar volume em vantagem concreta, enquanto o Aston Villa aposta na disciplina e na eficiência para sobreviver aos momentos de pressão e ferir quando surgir a brecha. É um duelo que prende, provoca ansiedade e se decide mais pela capacidade de manter a cabeça fria do que por imposição absoluta. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 9, Udinese e Lazio. O cenário em Udine costuma criar uma atmosfera particular, em que o estádio parece menor do que realmente é e o silêncio inicial carrega mais tensão do que calmaria. A Udinese entra em campo com a identidade de quem sabe competir dentro de casa, apostando em um jogo físico, em duelos constantes e em uma leitura pragmática do espaço. Desde o apito inicial, a equipe costuma deixar claro que cada metro do gramado precisa ser conquistado, transformando o confronto em uma batalha de resistência e concentração. A Lazio chega para este duelo carregando uma proposta mais elaborada com a bola. A equipe demonstra conforto na circulação, tenta controlar o ritmo e busca associações curtas para desmontar defesas compactas. Fora de casa, porém, essa postura exige paciência e disciplina emocional, já que qualquer perda de bola pode gerar transições perigosas contra um adversário que não hesita em acelerar quando enxerga vantagem. A forma recente das duas equipes ajuda a explicar o tom desse confronto. A Udinese tem mostrado competitividade, mesmo quando não domina completamente o jogo, sobrevivendo bem a momentos de pressão e apostando em bolas longas, segundas jogadas e jogadas aéreas. A Lazio, por sua vez, alterna atuações convincentes com partidas em que o controle territorial
sensorial, não se converte em domínio real, criando uma sensação constante de que o jogo pode escapar em detalhes. O histórico de confrontos diretos adiciona uma camada extra de tensão. São jogos que raramente fluem de maneira limpa, com interrupções frequentes, disputas intensas e um clima que se mantém quente até o final. Essa memória coletiva influencia decisões em campo, fazendo com que os primeiros minutos sejam mais estudados, quase como um duelo de paciência, em que errar menos é tão importante quanto criar mais. O mando de campo pesa de forma silenciosa. A torcida da Udinese empurra nos momentos de maior pressão, reage a cada dividida vencida e transforma faltas simples em pequenos eventos. Esse ambiente costuma afetar o adversário, especialmente quando a arbitragem permite um jogo mais físico, algo que tende a favorecer quem está acostumado a esse tipo de duelo. As condições climáticas e o estado do gramado também entram como variáveis que podem reduzir a fluidez e aumentar a imprevisibilidade. A gestão de elenco aparece como fator estratégico. A sequência de compromissos obriga as comissões técnicas a pensarem não apenas neste jogo, mas no que vem pela frente. Isso pode significar escolhas mais conservadoras, mudanças pontuais e uma leitura cuidadosa do momento certo para arriscar. Nesse contexto, a possibilidade de zebra se mantém viva, especialmente se a Lazio se expuser demais, ou se a Udinese encontrar vantagem emocional. Cedo, à medida que o jogo avança, a sensação de decisão iminente cresce. O barulho da torcida alterna entre expectativa e ansiedade, enquanto os jogadores sentem o peso de cada erro. Um escanteio, uma falta lateral ou uma bola desviada passam a carregar mais significado do que o lance em si, alimentando a narrativa de um confronto que pode se definir em um único momento. Análise final. No auge da tensão, este duelo se desenha como um confronto de estilos e temperamentos. A Udinese tenta transformar o jogo em um teste de força, concentração e sobrevivência, enquanto a Lazio busca impor qualidade técnica e controle emocional. Quem conseguir manter clareza nas decisões e resistir à pressão do ambiente terá vantagem em um cenário onde o equilíbrio é constante e o desfecho parece sempre à espera de um detalhe. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 10. Pisa e Juventus. O estádio em Pisa costuma receber grandes noites com uma mistura de curiosidade e orgulho local. Desde cedo, a atmosfera se constrói como uma cena de filme, com a torcida empurrando cada aquecimento como se fosse um lance decisivo. O Pisa entra em campo com a consciência de quem carrega menos expectativa externa, mas muita responsabilidade emocional, transformando o jogo em uma oportunidade de medir forças, testar limites e jogar com intensidade máxima desde o primeiro toque na bola. A Juventus chega com outro peso nos ombros. Cada deslocamento fora de casa carrega uma cobrança silenciosa por controle, autoridade e maturidade competitiva. A equipe costuma assumir a posse com paciência, buscando organizar o jogo desde a base da jogada, mas sabendo que enfrentará um ambiente hostil, onde qualquer erro simples pode virar combustível para a arquibancada e acelerar o ritmo do adversário. A forma recente das equipes ajuda a moldar o enredo. O Pisa tem mostrado uma postura combativa, valorizando linhas compactas, transições rápidas e uma entrega coletiva que muitas vezes supera limitações técnicas. Já a Juventus alterna momentos de solidez com períodos de instabilidade, especialmente quando precisa impor seu jogo longe de casa, o que torna a leitura emocional do confronto tão importante quanto a parte tática. O histórico de confrontos adiciona um componente psicológico curioso. Jogos entre equipes de realidades diferentes costumam gerar armadilhas invisíveis, em que a pressão recai quase toda sobre o favorito, enquanto o outro joga com a sensação de liberdade. Esse tipo de cenário frequentemente cria partidas truncadas, com muitos duelos físicos, ritmo irregular e decisões que parecem sempre pendentes de um detalhe. O mando de campo pesa mais do que parece. O Pisa transforma cada dividida vencida em celebração, cada escanteio em momento de tensão e cada defesa do goleiro em explosão coletiva. A arbitragem tende a ser constantemente testada, com reclamações, gestos e um clima que exige controle emocional absoluto. Para a Juventus, administrar esse ambiente é tão essencial quanto circular bem a bola. A gestão de elenco também entra em cena. A sequência de compromissos obriga a escolhas cuidadosas, seja para preservar peças importantes, seja para rodar o elenco sem perder competitividade. Esse equilíbrio delicado pode abrir brechas, alimentando a possibilidade de zebra, especialmente se o Pisa conseguir manter o jogo vivo por muito tempo e transformar a ansiedade do adversário em aliada. Conforme o relógio avança, o jogo ganha uma densidade diferente. O som da torcida oscila entre esperança e nervosismo, enquanto cada ataque parece carregar um peso maior do que um lance anterior. O Pisa cresce emocionalmente a cada minuto sem sofrer, e a Juventus sente a necessidade de acelerar decisões, criando um clima de expectativa constante, como se o gol estivesse sempre prestes a acontecer. Análise final.
No ápice da narrativa, este confronto se desenha como um duelo entre ambição e obrigação. O Pisa tenta escrever uma história marcada por entrega, coragem e sintonia com a arquibancada, enquanto a Juventus busca reafirmar controle, maturidade e hierarquia competitiva. Em um cenário assim, o jogo se transforma em uma prova de nervos, onde o detalhe, o silêncio repentino do estádio, ou uma explosão inesperada, podem definir tudo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 11, Nigéria e Tunísia. O clima que envolve um confronto entre Nigéria e Tunísia começa a ser sentido muito antes do apito inicial. É um daqueles jogos em que o estádio parece respirar junto com os jogadores, alternando momentos de expectativa silenciosa com explosões de apoio. A Nigéria entra em campo carregando uma identidade marcada por intensidade, força física e velocidade pelos lados, características que se refletem na forma como a equipe costuma iniciar o jogo, tentando impor ritmo alto desde os primeiros minutos. Do outro lado, a Tunísia se apresenta com uma leitura mais estratégica do jogo. A equipe valoriza o posicionamento, a disciplina tática e a paciência na construção das jogadas, muitas vezes preferindo baixar o ritmo para tirar o adversário da zona de conforto. Esse contraste de estilos cria um cenário interessante, quase como um duelo entre impulso e controle, em que cada escolha de passe pode alterar completamente o ambiente da partida. A forma recente das seleções ajuda a explicar o equilíbrio emocional que se desenha. A Nigéria tem mostrado capacidade de criar chances com naturalidade, especialmente quando consegue acelerar as transições ofensivas, mas também revela momentos de desconcentração defensiva. Já a Tunísia vem se destacando pela consistência, com atuações em que sabe sofrer quando necessário e aproveitar erros pontuais do rival, transformando jogos amarrados em confrontos decididos. Nos detalhes, o histórico de encontros entre as equipes adiciona uma camada extra de tensão. São jogos que costumam ser disputados em alto nível de competitividade, com poucos espaços e muita disputa física no meio de campo. Esse tipo de lembrança coletiva influencia diretamente a postura em campo, tornando o duelo mais estudado e, ao mesmo tempo, mais nervoso, como se cada lance carregasse o peso de confrontos anteriores. O mando de campo e o ambiente também exercem influência clara. Quando a Nigéria atua, empurrada pela torcida, a energia se traduz em pressão constante, roubadas de bola altas e ataques rápidos. A Tunísia, por sua vez, já demonstrou em diversas ocasiões que sabe lidar com cenários hostis, usando o silêncio provocado por uma boa sequência de passes como forma de esfriar o jogo e testar a paciência do adversário. Questões de elenco e gestão ao longo da competição entram como fator silencioso, mas decisivo. A necessidade de administrar desgaste, escolher quem inicia e quem entra ao longo do jogo, pode alterar o equilíbrio, principalmente em um confronto tão físico. Esse contexto mantém viva a possibilidade de surpresa, já que um ajuste pontual ou uma queda de intensidade pode abrir espaço para um roteiro inesperado. À medida que o jogo avança, a sensação de decisão iminente se torna cada vez mais presente. A torcida reage a cada aproximação da área. Os jogadores demonstram tensão nos gestos mais simples, e o ritmo emocional da partida sobe. É nesse ponto que o futebol deixa de ser apenas estratégia e passa a ser sentimento, onde a leitura do momento vale tanto quanto a qualidade técnica. Análise final. No ápice da narrativa, Nigéria e Tunísia se encontram em um confronto que simboliza choque de estilos, maturidade competitiva e resistência mental. A Nigéria tenta transformar intensidade em vantagem, enquanto a Tunísia aposta na organização e na leitura fria dos momentos decisivos. Tudo aponta para um jogo carregado de emoção, em que o controle emocional e a capacidade de reagir sob pressão podem definir quem sai com a sensação de missão cumprida. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 12, Milan e Verona. O San Siro se prepara para mais uma noite em que o peso da camisa se mistura com expectativa e cobrança. Milan entra em campo sabendo que cada jogo em casa carrega uma responsabilidade quase histórica. Aquela sensação de que a arquibancada empurra, mas também observa em silêncio qualquer sinal de fragilidade. A equipe costuma assumir a iniciativa desde cedo, buscando circulação rápida da bola, ocupação do campo ofensivo e pressão pós-perda como forma de manter o adversário distante da própria área. O Verona chega a esse confronto com uma postura que já virou marca registrada ao longo da competição. Fora de casa, o time tende a baixar linhas, proteger o corredor central e apostar em transições diretas, explorando espaços deixados pelo adversário. É um estilo que não encanta visualmente, mas que frequentemente gera desconforto em quem precisa propor o jogo, especialmente quando o ritmo cai e a ansiedade começa a aparecer.
O momento recente das equipes ajuda a entender o clima desse duelo. O Marlon alterna boas sequências ofensivas, com períodos de instabilidade, muito ligados à condição física do elenco e à necessidade de rodar peças em meio ao calendário. Já o Verona vem mostrando resiliência, com atuações em que o coletivo se sobrepõe ao talento individual, transformando jogos teoricamente desfavoráveis em batalhas longas e desgastantes. Quando se olha para o histórico de confrontos diretos, surge um elemento psicológico importante. O Milan costuma encontrar dificuldades quando enfrenta adversários que aceitam defender por longos períodos. E o Verona já conseguiu, em outras ocasiões, travar partidas desse tipo. Essa memória recente paira sobre o gramado como um aviso silencioso de que o jogo pode não seguir um roteiro simples. O mando de campo pesa, mas também cobra. O ambiente em Milão costuma começar elétrico, com pressão alta e incentivo constante. Mas qualquer erro técnico ou decisão precipitada pode transformar apoio em murmúrio. Para o Verona, esse cenário funciona quase como combustível, já que o time demonstra conforto em atuar sob pressão externa, esperando o momento certo para acelerar e surpreender. Aspectos como desfalques e gestão de elenco entram de forma sutil, porém decisiva. O Milan precisa equilibrar intensidade com controle, evitando exposição excessiva que possa ser explorada em contra-ataques. O Verona, por sua vez, sabe que manter concentração defensiva ao longo de todo jogo é essencial, já que uma desconexão mínima pode ser fatal diante de um adversário tecnicamente superior. Há também a questão da arbitragem e do ritmo imposto ao jogo. Confrontos assim costumam ser físicos, com muitas disputas no meio-campo e interrupções que quebram a fluidez. Cada falta, cada bola parada, carrega potencial de alterar completamente o ambiente emocional do estádio, criando momentos de silêncio absoluto, seguidos por explosões de reação da torcida. Conforme o tempo avança, a sensação de decisão iminente cresce. O Milan aumenta o volume ofensivo, empurrando o Verona cada vez mais para perto da própria área. O Verona resiste, fecha espaços e tenta transformar cada recuperação de bola em alívio e ameaça. É nesse ponto que o jogo deixa de ser apenas tático e passa a ser um teste de nervos, paciência e maturidade competitiva. Análise final. No ápice da narrativa, o duelo entre Milan e Verona se desenha como um confronto entre imposição e resistência. O Milan tenta transformar domínio territorial em vantagem real, enquanto o Verona aposta na organização, na disciplina e na espera pelo erro adversário. A atmosfera de estádio, a pressão do mando de campo e a capacidade de manter lucidez nos momentos decisivos tendem a ser os fatores que mais influenciam o desfecho desse jogo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 13, Sunderland e Leeds. O Stadium of Light se veste de expectativa desde as horas que antecedem o apito inicial. Sunderland entra em campo carregando o peso emocional de jogar diante de sua torcida, aquela que transforma cada dividida em aplauso e cada erro em suspiro coletivo. O time costuma crescer nesse ambiente, com intensidade alta, linhas compactas e uma postura que mistura coragem e prudência, tentando empurrar o adversário para trás, sem se expor de forma descontrolada. O Leeds United chega como um visitante que não se intimida facilmente. Ao longo da competição, a equipe mostrou um estilo mais agressivo com a bola, buscando ritmo, circulação rápida e ataques pelos corredores. Fora de casa, essa proposta ganha contornos mais calculados, com momentos claros de aceleração alternados com períodos de controle, como quem sabe que o jogo precisa ser lido em capítulos, não em explosões constantes. O momento recente dos dois times ajuda a explicar o clima de tensão que envolve esse confronto. O Sunderland vem de jogos marcados por competitividade extrema, muitas vezes decididos nos detalhes, o que fortaleceu a confiança coletiva, mas também exigiu desgaste físico e mental. O Leeds, por sua vez, apresentou oscilações que não chegam a abalar sua identidade, mas acendem o alerta para a necessidade de equilíbrio, especialmente em ambientes hostis como este. Quando se observa o histórico de confrontos diretos, percebe-se um padrão de duelos intensos, normalmente travados e com margem curta entre domínio e sofrimento. Essas memórias não aparecem no placar antes do jogo, mas pesam na tomada de decisão dos jogadores, influenciando escolhas simples, como arriscar um passe vertical ou optar por uma jogada mais segura. O mando de campo do Sunderland é um fator que vai além do aspecto técnico. A pressão sonora constante cria uma sensação de urgência, principalmente nos primeiros minutos, quando o time da casa tenta impor um ritmo forte para mostrar autoridade. Para o Leeds, sobreviver bem a esse início significa ganhar confiança e, aos poucos, silenciar o estádio com posse de bola e paciência na construção. As condições do jogo, incluindo clima e arbitragem, tendem a favorecer um duelo físico e fragmentado. É o tipo de partida em que cada falta gera reação imediata da arquibancada e cada decisão do árbitro pode inflamar o ambiente. Nesse contexto, a disciplina emocional se torna tão importante quanto a qualidade técnica, pois um momento de descontrole pode mudar completamente o cenário.
A gestão de elenco também entra em cena de forma silenciosa. Ambos os treinadores precisam equilibrar intensidade com fôlego, já que o calendário cobra seu preço e os próximos compromissos não permitem relaxamento. Isso se reflete em escolhas mais conservadoras em determinados momentos do jogo, mesmo quando a tentação de acelerar é grande. Há sempre espaço para a possibilidade de zebra em confrontos desse tipo. O Sunderland sabe que não pode se acomodar no apoio da torcida, enquanto o Leeds entende que, mesmo tecnicamente superior em alguns setores, precisará lutar por cada metro do campo. Essa tensão constante cria uma atmosfera em que o jogo parece estar sempre à beira de um momento decisivo. Análise final. No auge da narrativa, Sunderland e Leeds United protagonizam um duelo que transcende o simples confronto de estilos. De um lado, a força emocional do mando de campo e a entrega coletiva. Do outro, a proposta mais controlada e a busca por domínio através da bola. A partida se desenha como um teste de maturidade, resistência e leitura de jogo, em que a equipe que melhor souber lidar com a pressão do ambiente e com os próprios limites terá vantagem no instante decisivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like. Jogo 14, Costa do Marfim e Camarões. O confronto entre Costa do Marfim e Camarões carrega um peso que se sente antes mesmo da bola rolar. São seleções que entram em campo, trazendo consigo histórias recentes, marcadas por pressão, expectativa popular e a sensação constante de que qualquer detalhe pode definir o rumo do jogo. Desde o aquecimento, o ambiente já revela tensão, com jogadores concentrados, olhares firmes e a torcida transformando o estádio em um caldeirão emocional. A Costa do Marfim chega com um elenco que mistura força física, intensidade e uma busca clara por protagonismo. Ao longo da competição, a equipe mostrou capacidade de controlar territórios do campo, alternando momentos de posse com acelerações rápidas pelos lados. Mesmo lidando com ajustes pontuais no elenco, o grupo manteve uma identidade competitiva, apoiada em disciplina tática e na leitura correta dos momentos de pressão e recuo. Camarões, por outro lado, se apresenta como uma seleção que raramente se sente desconfortável em cenários adversos. O time construiu sua campanha com base em solidez defensiva e transições diretas, explorando erros do rival com eficiência. A forma recente revela uma equipe que sabe sofrer quando necessário, mantendo concentração, mesmo quando o jogo parece escapar do controle. O histórico de confrontos diretos entre essas seleções ajuda a aumentar o clima de decisão. São duelos tradicionalmente intensos, com disputas físicas fortes e pouca margem para erros. Essa memória coletiva influencia a postura em campo, tornando cada dividida mais pesada e cada lance parado um momento de apreensão geral. O mando de campo, ainda que em ambiente neutro, tende a favorecer quem melhor se adapta à pressão externa. A Costa do Marfim costuma se sentir mais confortável assumindo a iniciativa, enquanto Camarões demonstra maturidade para esperar o momento certo de golpear. Essa dinâmica cria um jogo de xadrez, em que paciência e leitura emocional são tão importantes quanto a qualidade técnica. As condições climáticas e a arbitragem também entram como fatores silenciosos. O calor, o ritmo quebrado por faltas e decisões mais rígidas podem favorecer uma partida mais truncada, exigindo controle mental absoluto. Qualquer perda de foco pode ser fatal em um duelo tão equilibrado. A gestão de elenco ganha relevância conforme o jogo avança, com próximos compromissos no horizonte. As escolhas à beira do campo precisam equilibrar intensidade e preservação. Isso pode resultar em substituições estratégicas, pensadas não apenas para o presente, mas para a sobrevivência na competição. Mesmo com todo o peso histórico, a possibilidade de zebra nunca é descartada. Em jogos assim, um lance isolado, uma bola parada ou um erro de comunicação defensiva pode virar o roteiro esperado de cabeça para baixo, aumentando ainda mais a carga dramática do confronto. Análise final. À medida que o jogo se aproxima do fim, a sensação é de estar diante de uma batalha mental e física. Costa do Marfim tenta transformar domínio em controle emocional, enquanto Camarões aposta na resiliência e na frieza para decidir no momento exato. É um duelo que cresce em tensão a cada minuto, com silêncio antes do chute e explosão após cada chance criada, onde vence quem melhor suportar a pressão do instante decisivo. Essa análise foi útil para você? Então se inscreve, ativa o sininho e deixa o like.